Olá, oitavo ano, turmas 1801, 1802 e 1803. Esta é a aula do dia 19 de março em função do Covid-19. Sou o professor Silvestre Pinheiro, da Escola Municipal Marechal Estevão Leitão de Carvalho. Em primeiro lugar, espero que todos vocês estejam bem, que estejam se cuidando e cuidando de seus familiares. Em nossas últimas aulas presenciais, conversamos sobre o que é verbo, sobre como reconhecer um verbo, uma locução verbal e uma forma verbal na frase. Aprendemos que um verbo, ou uma locução verbal, ou uma forma verbal, corresponde a uma oração e que frase corresponde ao nome período. Depois, conversamos sobre os dois tipos de período, o período simples e o composto. Lembrem que o período simples é aquele que só contém uma oração e o período composto é aquele que possui de duas ou mais orações. Em seguida, eu expus quais eram os termos constituintes da oração. Você se lembra? São eles: sujeito, predicado, predicativo, objetos direto e indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto, vocativo. Eu disse que essa seria a nossa matéria ao longo do ano letivo de 2020. Vamos começar então com sujeito e com predicado. Sujeito, vou destacar aqui, é aquele termo que pratica a ação expressa pelo verbo. Continuando, porque a moto passou, né? Sujeito é aquele termo que pratica a ação expressa pelo verbo, ou que recebe a ação expressa pelo verbo, ou que pratica e recebe ao mesmo tempo a ação expressa pelo verbo. Portanto, no período Ana escreveu um lindo convite, o primeiro passo seria localizar o verbo escreveu. Em seguida, você faria a seguinte pergunta ao verbo: quem escreveu um lindo convite? Repare que o objetivo, a finalidade, o propósito de se fazer a pergunta ao verbo é encontrar o sujeito dessa forma verbal. Então, respondemos que quem escreveu um lindo convite foi Ana. A palavra Ana, então, é o sujeito de recebeu. Veja este segundo exemplo. Ana foi desmascarada por Leonardo. Nesse exemplo, Ana recebeu a ação expressa pelo verbo, porque eu coloquei aqui em cima que sujeito é aquele que pratica, e aí eu usei o primeiro exemplo da Ana escreveu um livro convite, ela praticou a ação de escrever. Vou ver se eu consigo botar aqui com cores diferentes, por exemplo, verde para praticou, certo? E agora eu vou colocar uma cor diferente para o exemplo de sujeito como aquele que recebe a ação. E é o caso aqui, olha, Ana foi desmascarada por Leonardo. Nesse exemplo, quem foi desmascarado por Leonardo? Ana. Então, Ana recebeu a ação expressa pelo verbo. E agora, um exemplo de sujeito como aquele que pratica e recebe ao mesmo tempo a ação expressa pelo verbo. É esse terceiro. Ana se cortou com aquela faca. Nesse caso, Ana praticou e recebeu ao mesmo tempo aquela ação expressa pelo verbo. A ação poderia ter sido recíproca. Professor, o que significa a palavra recíproca? Significa que eu faço em você e você faz em mim. Eu pratico em você e você pratica em mim ao mesmo tempo, sabe? Exemplo: Ana e Leonardo se desmascararam. Então eu tenho aqui dois elementos, o elemento Ana e o elemento Leonardo, praticando uma ação reciprocamente.
Predicado. Predicado, basta saber que tudo aquilo que não for o sujeito será o predicado. Vou interromper a parte teórica por aqui a fim de propor os seguintes exercícios de fixação. Exercício de fixação. Use lápis para dar as respostas. Número 1. Em cada período a seguir, dê um traço embaixo do sujeito e 2 traços embaixo do predicado. É necessário que você faça a lápis, porque se a sua resposta estiver errada, é só você apagar. E no caso aqui, eu vou modificar, porque não são os exercícios, é um exercício só. Então, vou colocar aqui no singular. Pronto. Vou fazer a letra A como exemplo. Vai da letra A até a letra J. Os presidentes dos países da América do Sul se reuniram online ontem. Então, aqui eu tenho o verbo. E eu vou, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou taxar assim o verbo, porque eu não consigo fazer, ou consigo, será que eu consigo? Colocar aqui, ó, se reuniram, então 2 traços no verbo, ótimo. E faço a pergunta, quem se reuniu online ontem? A resposta será os presidentes dos países da América do Sul. Aqui eu tenho o sujeito. Vou sublinhar o sujeito com um traço, certo? Ó, um traço. E tudo aquilo que não é o sujeito é o predicado. Então, da palavra se até a palavra ontem, isso tudo é o predicado. Lembrando que o sujeito nem sempre vai estar no início da frase. O sujeito pode estar no início, no meio ou no fim da frase. Então, você pode fazer da letra B até a letra J. Na próxima aula eu vou falar sobre os tipos de sujeito. Cuidem-se. E aqui eu coloquei uma frasezinha. A amizade é um amor que nunca morre, de Mário Quintana. Contatos, caso você queira tirar alguma dúvida, enviar algum comentário por e-mail, basta você enviar para pesquipim@gmail.com ou no YouTube, no canal LP Pesquisa, que é o canal onde eu estou postando também os vídeos para esse período em que nós estamos de quarentena. Um grande abraço, juízo a todos e até a próxima.